E aí pessoal, bem-vindos de volta para o nosso curso de macroeconomia. Fechar um tópico hoje aqui muito importante, que é o de convergência de renda, né? O debate a respeito de convergência de renda, seguindo aqui o nosso planejamento de curso, correto? Estamos aqui, né, nessa etapa aqui, na etapa 4 aí do nosso curso. Vamos debater agora convergência de renda e diferenciais de produtividade e crescimento econômico, tá bom, pessoal? Quais são aí a literatura, qual é a literatura? Aí, em convergência de renda a gente pode trabalhar com o capítulo 3 do livro texto de desenvolvimento econômico do Jones, tá? Não é o capítulo completo, é um item dele apenas. Quando ele avaliar o crescimento econômico, ele vai comentar a respeito de convergência de renda, correto? E a respeito da produtividade, né, a gente tem a discussão aqui muito pautada, tá? No capítulo 7, tá? No que seria o capítulo 7 deste mesmo livro, quando ele fala de instituições de crescimento econômico, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar agora do tópico de convergência de renda. Deixa eu só ajustar aqui no software de gravação para capturar a tela correta. Só um minutinho. Não. Bom, pessoal, a parte teórica, tá? Que eu vou tratar, né, dos aspectos que eu vou tratar aqui neste capítulo, uma boa parte da teoria dela está também tratada nesse artigo do Nassim Islam, tá certo? What have we learned from the convergence debate? O que é isso? O que nós aprendemos do debate a respeito da convergência. É um artigo muito acessível, traz todos os conceitos de convergência presentes na literatura, inclusive esse que a gente trata hoje, né? Que é o de convergência absoluta e convergência condicional. Existem vários outros, tá? Mas é uma sugestão de leitura. Procurem ele no Google. É um artigo que está aberto ao download, tá certo? Ele não é pago, tá aberto para todos. Uma leitura muito agradável, tá certo? Então vamos lá, começar com a aula. Deixa eu começar aqui a cronometrar. Esqueci, para a gente não perder muito, né, o nosso planejamento aqui. Só um minutinho de novo. Pronto. Vamos lá para a aula então. A gente está finalizando a nossa primeira apostila, né, de consequências aí do modelo de solo mais simples, mas esse tópico ele poderia ser muito bem também estudado, né, diretamente no modelo de solo completo, com tecnologia e tudo mais, mas eu já trouxe ele para esse modelo porque é muito fácil de verificar, né, convergência de renda na prática, inclusive com esse nosso modelo, né, é um assunto empírico muito debatido e muito legal. Então eu já quis trazer de uma vez com o modelo sem tecnologia, tá certo? Quando a gente está analisando então crescimento econômico, pessoal, uma das questões importantes que aparecem, né, na discussão é se há alguma tendência dos países mais pobres a alcançarem os países mais ricos. Isso é a convergência de renda, tá? Há alguma tendência para as rendas dos países convergirem em longo prazo, correto? Esse debate surge então na macroeconomia do crescimento econômico aí por volta da década de 70, 80, né, quando William Baumol, um autor, escreve um artigo muito interessante, supondo que haveria essa convergência de renda, correto? E uma das principais explicações para ela, e que advém, né, ela vem do nosso modelo neoclássico de crescimento, nosso modelo de solo, é que a produtividade marginal do capital é decrescente, né? Então, países com alto estoque de capital já implantado, países mais desenvolvidos, eles atrairiam menos capital do que os países mais pobres, né? Os países mais pobres iriam apresentar
mais oportunidades de investimento lucrativo, esse capital tenderia a fluir de um país para o outro e isso produzir a convergência de renda, né? Então, essa hipótese foi muito debatida, correto? A hipótese de que esse movimento de fluxo de capital internacional iria ocorrer invariavelmente em função das produtividades marginais decrescentes do capital é conhecida na literatura hoje como convergência absoluta, porque ela procura analisar se há uma tendência em termos internacionais, em termos mundiais, né, da renda convergir para um valor mais próximo, ou seja, os pobres alcançarem os ricos, independente de qualquer fator, né, porque exceto a produtividade marginal decrescente. Então seria conhecida como convergência absoluta ou também como beta convergência em função do teste, tá? O teste que ela, teste empírico dela, que é esse aqui, pessoal. Baumol propõe, tá, esta seguinte especificação econométrica. Para a gente testar a convergência de renda, né, basta que a gente verifique o seguinte: se os países que eram muito pobres no início da amostra, ou início da mensuração aí dos PIBs per capita, cresceram mais rapidamente do que os países que eram mais ricos. Então, se você teria o que um coeficiente negativo quando a gente compara a renda per capita inicial de um país com a taxa de crescimento desse país em um horizonte muito longo de tempo. Então, qual que seria? Seria uma regressão simples, tá? Um modelo de mínimos quadrados simples, né? Originalmente, em que você pega a variável y, a variação percentual da renda per capita, tá? Contra a renda per capita inicial desses países. Países pobres que seriam mais rapidamente. Então você teria uma taxa de crescimento da renda per capita maior, países mais ricos teriam alta renda per capita inicial e uma baixa taxa de crescimento, né? Muito bem. Esse beta esperado então é negativo, né? Menor do que zero. Eu já até introduzi o sinal dele aqui como menor do que zero, indicando que, independente de qualquer outro fator, olha, haveria uma convergência, né? Os mais ricos cresceriam menos que os mais pobres. Acontece, pessoal, apesar dos resultados iniciais, né, do William Malman terem dado suporte a essa hipótese, esse resultado foi extremamente contestado, tá? Altamente debatido em seguida, né? Ficou até conhecido como debate Baumol e DeLong, né? DeLong contesta, um outro economista no artigo seguinte contesta esse resultado, dizendo que o trabalho de Baumol sofreu do viés de seleção de amostra. O que seria esse viés? Ele escolheu mal os países que estavam na sua amostra de dados, de uma maneira que ele escolheu países que a priori ele reconheceria ou ele conhecia que eram ricos naquele momento que ele estava analisando, mas eram pobres no início da amostra. Então, meio que a amostra dele implicou em uma convergência artificial. Tá? Isso é o viés de seleção de amostra. Quando o Baumol pegou uma amostra muito mais ampla de países, ele contestou o resultado da convergência de renda com bastante força. Acontece, pessoal, que geralmente a teoria do crescimento econômico, ela inicialmente ela implicava o modelo de solo essa convergência absoluta de renda, em função dessa hipótese do modelo de existir, tá, uma produtividade marginal decrescente ao capital, correto? Pensava-se como essa era uma hipótese do modelo que ele iria implicar em convergência absoluta de renda, mas foi provado, né, em seguida que isso não é o caso. O modelo de solo ele não dá hipótese da convergência absoluta, mas sim ao que a gente chama hoje de convergência condicional da renda per capita. O que seria essa convergência condicional? Está grifada aqui no nosso slide. Ela diz que países,
similares ou com potenciais similares de crescimento vão convergir ao longo do tempo. Então, vai haver convergência entre países que têm uma taxa de poupança similar, que têm uma taxa de crescimento populacional similar, têm um nível de produtividade similar. A convergência ela vai ocorrer condicional aos fatores condicionantes daquela economia. Uma economia que tem uma taxa de poupança muito baixa, por exemplo, ela nunca vai chegar ao nível de renda próximo aos das economias que têm uma elevada taxa de poupança, correto? Então, para verificar a convergência de renda, você tem que adicionar o quê? Condicionantes, né? Quais seriam esses condicionantes? Ora, na teoria de solo, nós vemos que quais outros elementos a gente tem, né, determinando o estado estacionário. Lembre-se lá da nossa equação de estado estacionário. Olha, o produto potencial vai depender, além da renda inicial, né, da taxa de poupança, né, principalmente da taxa de poupança e da taxa de crescimento populacional. Foi esses dois elementos que a gente introduziu na nossa regressão. Taxa de poupança, taxa de crescimento populacional. Vocês podem pensar, né, que esse alfa aqui é um nível médio de produtividade, por exemplo, também. Você está controlando também para esse tipo de fator. Você poderia introduzir até outros fatores, viu, pessoal? Como educação na equação, tá? Isso também afetaria o produto potencial, né? Então a convergência ela iria ocorrer. Aqui o teste fica também chamado como alfa convergência, porque esse parâmetro aqui a gente traz ele, chama ele de alfa. Novamente a gente tem uma regressão da variação da renda per capita contra a renda per capita inicial, correto? Mas agora nós colocamos esses condicionantes, ó. Esses dois condicionantes aqui, N e S. Então agora a gente tem uma convergência condicionada. Países que têm um potencial de serem parecidos serão parecidos, correto? Então é um conceito de convergência muito mais fraco, né? Não necessariamente os pobres vão alcançar os ricos, mas pode ter inclusive a ideia de clubes de convergência, né? Países ricos que se aproximam dos outros, países pobres que vão cada vez ficando mais distantes desses ricos, né? Então essa é a ideia, tá? A gente terminou aqui essa apostila, essa ideia da convergência condicional. Vou mostrar para vocês, para finalizar essa aula, que é mais curtinha mesmo, alguns resultados aqui no eViews. Vou filmar aqui, tá? Mudar a telinha. Só um minutinho, pessoal. Não. Beleza, eViews. O que a gente tem aqui, ó? Peguei dados, tá? Para diversos países, tá? Você vê aqui, ó, 144 países que tinham informações no período 2010-70, tá? 1970 até 2010. Peguei o PIB per capita, tá? Dos países, calculei o PIB per capita desses países e fiz os testes. Aqui está a taxa de poupança dos países, tá bom? Taxa de poupança. Taxa de crescimento populacional, que eu chamei de POP, log da renda per capita. E growth. Esse aqui é a taxa de crescimento dos países, que é o que olha. Taxa de crescimento do PIB per capita, que é esse termo aqui, vezes 100, dividido por 40. Então esses PIBs aqui já são per capita, tá bom? Tanto esse GDP aqui quanto esse GDP aqui, eles já são per capita. Então a gente tem aqui, ó, olha o teste de convergência beta, se a gente tiver essa regressão, ó, crescimento contra PIB inicial, PIB em 1970 contra crescimento. A gente vê que tem inclinação negativa no gráfico, correto?
A gente precisa saber se esse coeficiente aqui ele é significativo, né? Então aqui está o teste, ó. O coeficiente, ó, do PIB per capita inicial foi não significativo, com p-valor maior do que 10% até. Um R quadrado muito baixo, né? De 1% aí. Então aqui a gente consegue verificar que não há tendência para convergência absoluta na nossa amostra nesse período, né? A gente tem aqui o teste de convergência condicional agora. Vejam bem, aqui o coeficiente negativo, né? Indicando uma tendência à aproximação, ou seja, quem era mais rico no início da amostra cresceu menos, mas o que? Condicionados aos seus parâmetros estruturais, a taxa de poupança. Então, efeito positivo aqui, né? Nos países que cresceram mais, tiveram uma taxa de poupança maior, né? E os países que cresceram mais também tiveram uma taxa de crescimento menor, né, no período. Então, aqui é que a gente vê o teste de convergência, olha. Vamos abrir aqui as duas janelas para vocês verem, ó. A absoluta e a condicional. Essa aqui é absoluta, tá? E a condicional. A gente quer ver o que, ó? O coeficiente, se ele é negativo, da renda per capita inicial, negativo. Mas aí também temos que ver a significância. Não significativo, significativo. Então a gente tem suporte empírico na nossa base de dados para convergência condicional, que é o que o modelo de solo prega. E o R2 sobe, né, para quase 30%, né, num modelo bem simples aí, tem apenas a renda inicial, a taxa de poupança e a população. Desconsideramos, por exemplo, a educação, né, padrão tecnológico, questões institucionais, né, a infraestrutura política, legal, né, do judiciário e por aí vai, questões, né, da infraestrutura política, do ambiente de negócio. Nada disso está dentro da nossa equação. Ainda assim, a gente conseguiu um R2 de quase 30%, né, e uma regressão significativa, correta? De acordo com o teste F, né? Então, assim, um bom resultado que dá um suporte à convergência condicional, pessoal, que é essa questão de que os países estão aproximando, países de estados estacionários similares estão se aproximando, mas isso não quer dizer que os estados estacionários estão se aproximando. Vou mostrar para vocês um último resultado, que é o seguinte, que a gente tem aqui, olha, descritivas, trouxe para vocês, ó. Tabela bem simples, traz as estatísticas descritivas da renda per capita em 70 e estatística da renda per capita em 2010. Vejam bem, a média, só que isso aqui é o log, né? Então, como aqui está em log, você trabalha, a gente não tem um nível, deixa eu ver se eu tenho aqui, é melhor eu trazer GDP, melhor, tá? Deixa eu abrir outra tabela aqui para vocês. Não me atentei a isso, não, que eu produzi esse material. A renda per capita era, na média, entre os países, 7 mil na década de 70, quase 8 mil. Passou para 14 mil em 2010, ou seja, entre 70 e 2010, na média, todos os países ficaram mais ricos, correto? Quer dizer que eles se tornaram menos díspares? Aí que tá. Se a gente olhar aqui agora o desvio padrão, olha, ele tá o quê? Muito próximo. Agora esse valor está muito alto, é difícil de comparar. Tá? Deixa eu voltar aqui para minha tabela das variáveis em log. Aqui a gente vai ver, olha aqui, desvio padrão. O log do desvio padrão aumentou. Olha. O que é esse desvio padrão, pessoal? Na média, você tem todos os PIBs para vários países no ano. Tira a média. O que é o desvio padrão? Você pega todos esses PIBs e tira o desvio padrão dele para 70 e para 2010. Se estivesse existindo convergência absoluta de renda, o desvio padrão das rendas em 2010 tinha que ser menor que o desvio padrão das rendas em 70. Isso aqui não acontece, acontece o contrário, correto? Vejam bem. Então, olha,
Isso é um resultado que aparece com várias metodologias, com várias bases de dados, de que a desigualdade de renda ao longo do tempo entre os países não tem dado sinais nenhum de estar se reduzindo, tá, ao longo dos anos. Então isso é um problema do crescimento econômico atual. Como os países podem se tornar mais iguais, né, em termos de renda per capita. Isso é uma das grandes questões do crescimento econômico atual, pessoal. Correto? A gente vai mostrar na próxima aula algumas respostas, além das que nós já trouxemos, né? Poupar mais, reduzir o crescimento populacional, né? Nós vamos trazer várias outras respostas na próxima aula. Então, por hoje aí, vamos terminar. Até mais!